Como vocês devem ter percebido, o Lula foi ontem ao Flow Podcast e eu digo que vocês perceberam porque foi um recorde de audiência, mais de 1 milhão de pessoas simultâneas assistindo ao vivo a participação dele lá no Flow Podcast, né? Então eu acho que você ficou sabendo disso e muita gente me mandou um trecho dessa conversa que ele teve lá com o Igor 3K, né, que é o anfitrião ali do Flow Podcast. No trecho, o Lula fala a respeito de criação de gado, né? Mais uma vez citando também a questão de churrasco e esse tipo de situação que ele sempre fala, e eu já comentei aqui até o que eu acho dessas falas dele, vou deixar no card aí para você conferir se você quiser, mas eu vou fazer um react aqui, mais ou menos isso, só desse trechinho da participação do Lula no Flow Podcast. Bom, eu vou falando durante aqui, acho que é mais fácil, tá? Vamos ver. O Brasil é o maior criador de gado do mundo, o Brasil é o maior, produtor de proteína animal do mundo. Então nós temos que cuidar disso, cara. Nós temos que cuidar disso com muito carinho. Bom, só por esse trecho de poucos segundos aí, né, já acho que muita gente já me mandou por causa disso. Que o Lula tá falando, né, inclusive algumas pessoas que votam no Bolsonaro me mandaram, olha aí o Lula falando que tem que cuidar da pecuária, que tem que fomentar a criação de gado. Cara... Assim, de fato, ele não me deixa feliz quando ele fala isso, mas a gente tá falando de uma candidatura à presidência em que não tem nenhum candidato que seja vegetariano ou simpatizante da causa vegetariana. A discussão aqui, na verdade, deveria ser se a gente quer colocar na presidência um democrata ou manter um aspirante a fascista. O buraco é muito mais embaixo, entendeu? Infelizmente, a gente não tem um candidato simpatizante dos animais pra gente votar. Nem isso a gente tem. Quanto mais vegetariano ou vegano. E ainda que tivesse um candidato assim, ele nunca poderia falar numa entrevista, por exemplo, que ele é contra a pecuária, que ele vai fazer de tudo para acabar com a pecuária. Eu, por exemplo, imagina se eu fosse candidato à presidência. Eu não poderia falar, olha, eu sou contra a pecuária, eu vou acabar com a pecuária. Não, né? A gente, se você fala isso, automaticamente você já não vai ser eleito, porque grande parte da população brasileira é a favor da pecuária e muitas pessoas vivem disso, né? Muitas pessoas poderosas. Provavelmente eu nunca vou me candidatar à presidência da República. Então podem ficar sossegados, porque eu não conseguiria mentir para falar, olha, eu vou cuidar da pecuária. Mas no caso do Lula, ele não tá mentindo, ele realmente se importa com isso, ele come carne, ele gosta, ele faz churrasco, ele fala disso o tempo todo. No governo dele, muitos frigoríficos aqui do Brasil tiveram uma ascensão grande, eu sei disso também, né? Não tô passando pano aqui, mas como eu disse, a discussão não é nesse nível, a gente tá num nível muito mais baixo, né? A gente tá no nível do Bolsonaro. Então querer falar, olha lá, o Lula falar de picanha, não sei o que, você que é vegano, tá apoiando ele e tal, cara, não é esse nível a conversa, infelizmente. Se a gente tivesse, por exemplo, uma discussão entre direita e esquerda, sei lá, por exemplo, FHC contra Lula, sei lá, Amoedo contra Dilma, sei lá, esse tipo de disputa política, aí sim a gente poderia se apegar em uns itens um pouco mais de detalhes, digamos assim, né? Porque infelizmente a causa vegana é detalhe. Tipo, na real mesmo são poucas pessoas que se importam. Vide aí a quantidade de pessoas que me seguem aqui no canal, que eu agradeço muito a elas, inclusive. Mas, cara, a gente é minoria da minoria. E eu tenho consciência disso. Então, agora, eu me importo quando o Lula fala sobre isso? Me importo. Não fico feliz, não. Agora, a discussão não é essa, entendeu? Bom, vamos continuar aqui, porque ele fala mais coisa aí ao longo desse trecho da participação dele. E nós precisamos cuidar disso sem derrubar uma árvore na Amazônia, sem derrubar uma árvore no Pantanal. O que nós precisamos é aprender de forma civilizada que uma agricultura de baixo carbono vai ser muito mais rentável para o Brasil. E eu posso te dizer, Igor, com todo carinho, o homem do agronegócio, o produtor profissional, ele não derruba mata. Mas quem derruba a mata é transgressor. Mas isso já tá meio que vencido mesmo, porque hoje em dia, se você não tem uma pecuária verde, os outros países nem compram a tua carne. Veja, não é só a carne verde. Você vai falar assim se você... Peraí que agora eles vão entrar em outro assunto, né? Então, só para deixar claro aqui, ele tá querendo entrar numa linha aqui, ele fala isso, vai falar de novo sobre isso, de que tem que cuidar da pecuária, tem que manter essa atividade brasileira que é tão
importante para a economia do país, mas ele fala que tem que fazer isso sem derrubar mais nenhuma árvore, né? Então, ele fala de uma forma simplesmente olhando para a causa ambiental. Em nenhum momento aqui, nenhum momento do trecho é falado sobre causa animal, sobre crueldade com animais, né? Então, ele está falando aqui sobre a questão ambiental. Então, nesse ponto, sim, é importante que ele se preocupe também com o meio ambiente, é outro ponto que é importante para os veganos e para não veganos também. E agora vamos ver o que eles falam aí sobre essa questão do boi verde, né? O que é isso? Explicar, sabe, porque ela pensa que vai ter boi verde. Tá, não é isso. O boi é o seguinte, é o boi que vive no pasto comendo grama, isso. Sabe? Esse é o chamado boi verde. Veja, é preciso você fazer isso levando em conta que tem muitas formas de você criar, não precisa ser tudo em campo aberto, você pode ter confinamento. Aquela carne que o Bolsonaro estava comendo outro dia, R$ 1.200 a picanha do Japão, aquele boi é criado num confinamento ouvindo música clássica, Quinta Sinfonia de Beethoven. Aí a carne nasce macia. Bom, aqui eu achei o trecho mais problemático, digamos assim, para quem é vegano, porque realmente para quem se importa com os animais, falar de confinamento, né, escolher o confinamento, é uma forma ainda pior de criar animais, né? Porque no Brasil, atualmente, grande parte dos bois, né? Estou falando de carne bovina apenas, não estou falando de frango nem de porco, mas dos bois, grande parte é criada de forma extensiva, que ele chamou aqui de campo aberto, né? Ou seja, em pastos grandes, né? Grandes mesmo, assim, muito espaço, e é isso que devasta a floresta, na verdade, na maioria das vezes. Então, o que ele sugeriu aqui é criar os bois da mesma forma que cria-se porcos ou que cria-se aves, por exemplo, né? Frangos e galinhas, confinados, ou seja, apertados em pequenos espaços. Então, ao invés de você deixar um boi com 1 hectare de terra, que é essa mais ou menos a média, né, de que um boi criado de forma extensiva precisa, né? Mais ou menos 1 hectare por boi. Então, você coloca eles em espaços menores, praticamente jaulas, né? Você deixa eles quase imobilizados, né, para juntar um montão deles num espaço pequeno. E então, dessa forma, você precisaria de menos espaço de terra para criar esses animais, né? Precisaria de mais ração, então você teria que plantar mais para alimentar esses animais. Isso também degrada o meio ambiente, também faz abrir clareiras em florestas e tal para plantar soja, milho e outros grãos aí para fazer a ração. Mas, de qualquer maneira, né, na soma de tudo aí, parece que é uma forma um pouco menos prejudicial ao meio ambiente. Só que se a gente considerar a questão da causa animal mesmo, é muito pior para o animal, né? Só a gente olhar como é criado um porco hoje em dia e como é criado um boi. Óbvio que os dois vão morrer no final, né? Óbvio que é ruim, né? É cruel de qualquer forma, mas a forma que o porco é criado é muito pior, né? Porque é criado em forma de confinamento, em forma intensiva, que se chama na indústria, né? Então, esse é um ponto problemático para quem se importa com os animais, a questão da crueldade com os animais, tá? Vamos continuar. Aqui no Brasil, a gente compra picanha de 2 quilos, não existe picanha de 2 quilos, porque é colchão duro, cara. Picanha 700 gramas, 800 gramas. Tu manja no churrasquinho, hein? Então, deixa eu te falar. O Brasil pode muitas coisas. Bom, daqui pra frente eles vão mudando de assunto e tal, então foi basicamente isso que irritou bastante aí alguns veganos, alguns que votam no Lula, alguns que votam no Bolsonaro me mandaram esse trecho e realmente também não fico feliz com isso, mas obviamente não estou reconsiderando o meu voto diante da situação. Nós não temos um candidato melhor no momento, de fato, assim, de longe, né? A gente só tem o Lula e o Bolsonaro, então a decisão de fato não é muito difícil. Então nesse segundo turno é 13 de novo. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.